Fala aí, meu povo. Boa segundinha pra vocês, hein? Pô, uma galera pediu pra fazer vídeo da vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo quando viram que eu tava assistindo o jogo ontem à noite. Porque é claro que o torcedor do Cruzeiro volta a estar muito animado, né? Depois de uma semana e uma pequena oscilação de 3 jogos sem vencer, com uma derrota, mais uma derrota em casa pro Ceará de virada, que gerou um pouco de dúvida se tinha acabado o gás, qual que seria o futuro do Cruzeiro. É quando vai até o Rio de Janeiro, ganha do Botafogo, ganha jogando bem outra vez, gera um tanto de sentimento talvez desencontrado, né? Muita dúvida. Qual é o verdadeiro Cruzeiro? É o que tropeça contra o CRB em casa, que perde do Ceará em casa, ou o time capaz de ganhar do Botafogo fora de casa? Eu já tinha falado isso aqui num vídeo que eu fiz pós-Cruzeiro e Grêmio, e sexta-feira respondendo perguntas eu falei a mesma coisa e a minha percepção é a mesma. Os dois Cruzeiros são reais. Esses Cruzeiros dos tropeços inesperados em casa e contra times mais frágeis, e o Cruzeiro capaz de jogar de igual para igual e jogar melhor do que grandes times e grandes orçamentos do futebol brasileiro. O Cruzeiro ganhou do Palmeiras, do Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Botafogo, né? São hoje os times economicamente e acho que futebolisticamente mais estruturados do futebol brasileiro. Porque o Cruzeiro tem capacidade de jogar muito bem contra bons times e tem dificuldade de jogar bem contra times que vão pedir ao Cruzeiro mais protagonismo. Então, esse é o ponto que leva o Cruzeiro à frente e que segura talvez o Cruzeiro não tão à frente assim. Me explicando, é um time moldado para jogar no erro do adversário, em contragolpes, em ataques muito rápidos e que se defende muito bem. O Botafogo acertou 2 bolas no alvo do Cássio, uma delas sem nenhum perigo, e o chute mais perigoso foi uma finalização do Segovia para fora, que foi um muito bom domínio, uma muito boa finalização, mas que não foi no alvo. Esse tipo de jogo que o Cruzeiro fez contra o Botafogo, que alguns adversários vão propor para o Cruzeiro ou vão oferecer ao Cruzeiro, de atacar, de oferecer espaço, de não se fechar muito e que o Cruzeiro tem que dar as cartas, vão ser jogos favoráveis ao estilo de jogo desse time. Eu fiz aqui um vídeo tem 15 dias, mostrando que o Cruzeiro tinha uma das menores posses de bola do campeonato, um dos times que menos troca passes no campeonato, mas também é um dos times que menos recebe finalizações no alvo e um dos times que menos é pressionado, né, que menos tem a bola no seu campo de defesa, no seu terço de defesa pelo menos. Contra o Botafogo foi mais ou menos assim. Menos posse de bola, 44%, chegou a ser menos contra o Fluminense, por exemplo, chegou a ser de 30%. Mas nos 3 jogos que o Cruzeiro tropeçou, Corinthians, Ceará e CRB, o Cruzeiro teve mais a bola que o adversário, o Cruzeiro pegou adversários mais fechados, mesmo Corinthians em São Paulo. Foi o Cruzeiro que deu as cartas ali, que com muita personalidade ocupou o campo de ataque, mas também que com muita dificuldade não conseguiu gerar muitas coisas. Então é o time moldado para contra-ataque, que precisa, para brigar no campeonato, porque os pontos do Ceará valem iguais aos pontos do Botafogo, fazer mais coisas. Outra coisa é a dependência de Caio Jorge e Matheus Pereira. Caio Jorge tem 13 gols e 5 assistências, 18 participações dos 30 gols do Cruzeiro no campeonato. É excelente você ter um cara que te garanta gols. Um cara que, sempre que você precisar, ele está ali. Aqui eu tenho 2 dúvidas. Se o Caio Jorge é este jogador ou se ele está esse jogador. Porque ele ainda não foi na carreira dele, um jogador muito jovem, que foi para a Europa, que teve lesões, e que talvez agora a gente esteja vendo um jogador mais adulto que vai ser uma garantia de gols. E outra coisa é que o dia que ele não estiver bem, o dia que ele estiver mais cansado, o dia que ele estiver mais marcado, que não tiver um bom dia, você precisa de outros jogadores que sejam capazes também de definir. Que o primeiro gol tenha saído no cruzamento do Kaique para o Christian é ótimo. Que o Caio Jorge não participe de um gol de vez em quando é muito bom. Aliás, o Kaique está em crescimento e o Christian estava precisando também participar mais efetivamente. Contra o Corinthians ele teve uma parecida, né? Acabou finalizando para fora, mas precisava participar mais ativamente dentro da área. E a mesma coisa o Matheus Pereira, que acho que é um jogador que já está num nível parecido com o que ele mostrava no ano passado, é um desses jogadores que o Leonardo Jardim recuperou e que também vem participando de muitos gols nessa parceria com o Caio Jorge. Precisa que os jogadores que venham do banco ajudem, muito dificilmente os jogadores que vêm do banco acrescentam alguma coisa ao time. Normalmente os jogadores mais de setor defensivo, quando tem alguma mudança de lateral por lateral, de volante por volante, dão uma segurada, mas quando o Cruzeiro precisa ou tem a oportunidade de matar jogos em contra-ataque, que os jogadores venham no banco para resolver, isso tem acontecido muito pouco. Então, basicamente, o que eu acho é que a vitória contra o Botafogo muda muito pouco a percepção que já tinha, ou ela até reforça a percepção que já tinha, que o Cruzeiro é um time disso daí. Até aqui, né? Porque o time pode evoluir, o time pode ganhar mais variantes durante o campeonato. Mas quando veio a fase boa, que ficou um tempão sem perder, que voltou da Copa do Mundo de Clubes, que ganhou do Grêmio, que foi no Maracanã, que ganhou do Fluminense, e depois a vitória contra o Juventude, é um adversário mais frágil, mas que depois quando vieram os adversários que se fecharam muito
e que expuseram o Cruzeiro a uma situação de ter que atacar, de ter que pressionar, de ter que dar as cartas, e que aí ele mostrou as suas fragilidades. E quando ele volta ao perfil de jogos de contragolpe e de se segurar muito bem na defesa e de sair muito rápido para o ataque, como ele faz isso de forma muito confortável, como foi contra o Botafogo, mostra que este é o Cruzeiro. E a partir daqui entram esses pontos que eu já tinha trazido. Questão do elenco, vai ser necessário rodar elenco, jogou o 11 ideal contra o Botafogo. Nem sempre vai dar para jogar o 11 ideal. Quando não jogar, se o time vai aguentar. Quando os jogadores estiverem cansados, Matheus Pereira, Caio Jorge, que não estiverem tão bem, algum outro vai conseguir substituir, vai entrar no mesmo nível. Quando o time precisar atacar e pressionar seus adversários, o time vai conseguir fazer isso ou não? Caso o Cruzeiro evolua nesses fatores e nessas facetas do jogo, pode ser que ele brigue lá em cima. Brigar lá em cima é brigar pelo título, porque eu acho que do jeito que está jogando, pode brigar, pelo menos por vaga no G5, G6, de uma forma bastante direta e bastante sólida. Até acho que mais sólida do que no ano passado, porque o time parece mais estruturado, com menos mudanças do que tinha no ano passado, né? Ano passado, quando a gente chegou em agosto, estava chegando um caminhão de reforços, o time estava em reformulação, um time que estava bem, começou a se reformular e aí perdeu o fio da meada e só foi encontrar agora, quando o Leonardo Jardim estabeleceu ali uma forma de jogar de novo e deixou esse time tão reconhecível, né? Hoje o Cruzeiro tem uma forma de jogar muito reconhecível. Mas no ano passado, quando ganhou do Botafogo, que foi no finalzinho de julho também, se eu não me engano, dessa vez foi no início de agosto, mas foi basicamente na mesma época. Quando o time ganhou do Botafogo ano passado e aí começaram a fazer as mudanças, começaram a chegar os jogadores e começou a ter muitas mudanças, ali o time se perdeu, mas tinha ali uma forma reconhecível de jogar. Dessa vez não parece que vai acontecer isso, não vai acontecer uma reformulação, uma revolução no elenco para o time perder a sua forma de jogar e a sua consistência. Precisa acrescentar mais coisas ao jogo. O Cruzeiro não tem, como o Flamengo, por exemplo, jogadores que venham no banco de reservas, que sejam muito, muito bons, capazes de mudar tudo. Poderia ter e pode ter o Gabigol. Ele precisa jogar muito melhor do que está jogando. De vez em quando o Gabigol entra e joga alguma coisa bem, contra o Juventude jogou bem, mas precisa mais do que isso. Marquinhos também, que entra praticamente todo jogo e traz pouca coisa. Se não melhorar esses pontos de saber jogar com a bola no pé e propor jogo, de melhorar a distribuição de gols pelo elenco e de melhorar quem vem do banco, de evoluir de quem vem do banco para ajudar o time a mudar os jogos e dar mais gás para quando o Cruzeiro não tiver decidido o jogo em 20 minutos do primeiro tempo, eu acho que os tropeços contra a CRB e Ceará vão acontecer. Eventualmente esse tipo de jogo contra o Botafogo também não vai ser vencido e o time vai acabar oscilando mais do que está aqui e vai brigar por Libertadores. Caso consiga ser um time que em jogos de dificuldade consiga achar os espaços para entrar e os jogadores que venham no banco ajudem também, pode pensar mais longe. Mas por enquanto, o que dá para dizer é que é um bom time, um time reconhecível, com jogadores em grande fase, com um técnico que melhorou os jogadores, que tem uma pontuação muito boa para se garantir pelo menos na Libertadores do ano que vem. E embora tenha mais pontos perdidos do que, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, a gente vê que este ano, pelo menos por enquanto, Palmeiras e Flamengo estão tropeçando muito. Palmeiras tropeçou no Vitória e suou para conseguir um ponto, o Flamengo foi até Fortaleza e suou para também conseguir um ponto contra o Ceará. Tinha ganhado do Atlético no final de semana passado, num jogo quase que circunstancial, né? O Flamengo mereceu ganhar, mas teve aquela bola do Rony que podia ter mudado a história, perdeu do Atlético no meio de semana. Não é o Flamengo infalível de anos anteriores e não é o Palmeiras forte de anos anteriores. Eu acho que o destempero que o Abel Ferreira, inclusive, vem mostrando nas entrevistas, mostra uma fragilidade até interna do Palmeiras que a gente vê externamente no time também. A questão é que esses times estão muito acostumados a brigar, tem muitos bons jogadores para o dia que o time e o coletivo não estiver bem resolver os jogos, e isso ainda duvido que o Cruzeiro tenha, essa capacidade de o dia que não jogar tão bem, ganhar. E vai ser muito necessário, tá? O dia que não jogar super bem, vencer por uma ação individual, por alguma coisa, um coelho tirado da cartola, também é necessário para brigar lá em cima, brigar por título. Hoje eu ainda vejo distante que o Cruzeiro possa evoluir essa forma de jogar e melhorar esses jogadores que vêm do banco de reservas para brigar por título, porque eu acho que a consistência que Palmeiras e Flamengo especialmente mostram nos últimos anos, e eu acho que até aqui tem pontuação em pontos perdidos melhor que a do Cruzeiro e podem mostrar, ainda acho que eles estão 2 degraus acima do Cruzeiro. Mas se são times que vão começar a tropeçar, como a gente está vendo eles tropeçando, e são times mortais e não invencíveis, se o Cruzeiro conseguir evoluir alguma coisa, até pode ser que brigue. Hoje eu ainda não acredito. Mas por Libertadores, sim, é um time, acho que feito e pronto para brigar pelo menos entre os 5, 6 times do Campeonato Brasileiro. Que, aliás, é interessante se a gente for pegar aquele paradigma dos 12 grandes,
Entre o 7º e o 17º lugar hoje do Campeonato Brasileiro, a gente tem 9 dos 12 grandes. Os outros 3 são justamente Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que estão lá nas 3 primeiras colocações. De resto, entra ali o Bahia, entra o Mirassol, entra o Bragantino, e lá embaixo entra o Red Bull Bragantino, e lá embaixo entram os que não são, alguns desses que não são considerados, os 12 grandes, considerados, né? Não que eu considere, mas que historicamente são assim, os 12 grandes. Mostra a dificuldade do Campeonato Brasileiro, mostra que nem sempre os times considerados grandes serão favoritos, não dá para ter 12 favoritos, e neste ano, pelo menos por enquanto, boa parte deles, 9 de 12 é o que? É 75%, se eu não estou enganado? 75% deles em meio de tabela. Né? De 7º a 17º é de meio de tabela para baixo, brigando contra o rebaixamento. E só 3 dos 12 grandes nas primeiras colocações, ou no que hoje daria vaga à Libertadores da América do ano que vem. Campeonato Brasileiro é muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. É isso, meu povo. De Cruzeiro e Botafogo, de Botafogo e Cruzeiro, e de um pouquinho da minha visão daqui de fora do Campeonato Brasileiro até aqui. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Então se inscreve aí e deixa um like para não perder os próximos conteúdos, que me ajuda bastante. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.